Nesse vídeo eu vou te dar 3 dicas para a criação de landing pages responsivas dentro do Figma. Olá, eu sou a Lari Tedeschi e seja muito bem-vindo e bem-vinda à Pan-Americana. Já estou aqui com o meu Figma aberto e a primeira dica que eu vou dar para vocês é justamente o uso de grids. Esses grids eles precisam ser adaptáveis a cada tipo de dispositivo para que seja realmente responsivo. Então eu criei um grid para a versão desktop, outro grid para a versão tablet e outro grid para a versão mobile, que seria o celular. Então esses grids eles são diferentes porque justamente a gente está trabalhando com dispositivos diferentes e para que o nosso site seja responsivo, ele precisa se adaptar a pelo menos esses 3 tipos de dispositivos, né? Porque a visualização em cada um desses dispositivos vai ser diferente do site. Então, no caso do desktop, eu estou trabalhando com uma largura de 1920, mas você pode adaptar esse grid também à largura que você está trabalhando. Eu coloquei um grid de 12 colunas e utilizei uma margem de 390 e um gutter, que é um espaçamento entre as colunas, de 20. Para o grid do tablet, como a gente já está com uma largura um pouquinho menor, coloquei 8 colunas, de margem coloquei 32 e de gutter eu coloquei 16, que é o espaço, né, entre essas colunas. E para mobile, eu coloquei o grid de 4 colunas com a margem de 20 e com o gutter de 16. Então, dessa forma, para minha criação, ficam grids muito bons e que se adaptam super bem aos 3 e você pode também estar utilizando para criar landing pages responsivas. A segunda dica é a utilização do Auto Layout, que é uma ferramenta que nos ajuda a manter essa responsividade entre as páginas. Vou dar um exemplo rápido do Auto Layout para vocês entenderem um pouco mais essa ferramenta, mas ela é muito importante para que a gente consiga manter essa responsividade no site. Então, vou criar aqui um frame e vou colocar aqui um quadrado dentro desse frame. E agora vou ativar o Auto Layout aqui. Vejam que esse frame até já se adaptou ao tamanho, né, do meu quadrado aqui, mantendo essas margens aqui. O legal do Auto Layout é que eu consigo deixar esse layout automático. Então, se eu duplicar, por exemplo, o meu elemento, ele vai se adaptar. E é legal justamente porque eu consigo definir tamanhos máximos e mínimos, ou então fazer com que eles se adaptem. Então, olha só, eu estou aqui aumentando o meu frame e esse retângulo está se adaptando a esse tamanho. Isso garante a responsividade da minha landing page, porque eu quero que ela se adapte a diferentes tamanhos, né? Então, você pode usar essa ferramenta para te auxiliar a garantir essa responsividade na sua página. E a terceira e última dica que eu te dou para que você consiga construir landing pages responsivas é o uso dos constraints. Os constraints são ferramentas que você consegue utilizar para definir aonde os elementos vão ficar alinhados aqui dentro do Figma. Então, vou dar um exemplo de um menu que a gente coloca nas landing pages. Vamos supor que aqui a gente vai ter uma logo, né? E para cá a gente tem alguns botões, por exemplo. Então, a gente teria um aqui, outro aqui, outro aqui. Se a gente selecionar esse elemento aqui, vão aparecer essas configurações aqui, ó, dos constraints aqui dentro do Figma. Então, aqui eu vou definir para onde que meu elemento vai estar alinhado. Veja aqui, tanto para esse quanto para esses elementos, ó, os constraints estão alinhados para a esquerda e para cima. Eu consigo alterar aqui se eu quero para a esquerda, para a direita, para cima, para o centro, ou se eu quero que ele escale também. Então, você pode definir aqui, ó. Reparem que como eles estão alinhados para cima e para o lado esquerdo, se eu redimensionar o meu frame, eles vão se manter nessa posição, para cima e para o lado esquerdo. Se eu mudar os constraints, ó, vou colocar esse aqui, vou colocar para a esquerda, mas vou deixar ele centralizado, ó, esquerda e centro, ó, left e center. E esses 3 aqui, eu vou colocar direita e aqui centro, centro e direita. Agora, se eu redimensionar o meu frame, olha o que vai acontecer. Eles estão obedecendo essas regras que a gente colocou ali, né? Então, esse aqui tá sempre centralizado e tá sempre para a direita, e esse aqui tá sempre centralizado e sempre para a esquerda. Então, os constraints nos ajudam também a justamente definir a posição dos elementos, e à medida que eu vou alterar, né, a dimensão do meu frame, então eu tô mexendo com a largura da minha landing page, né? Ou seja, ela vai se adaptar para todos os formatos. Os elementos também vão se adaptar automaticamente aqui. Então, são ferramentas muito importantes e essenciais ali para a gente construir landing pages responsivas dentro do Figma. Então, se você gostou desse conteúdo, quer saber um pouco mais sobre Figma e Design, não deixe de acessar o site da Pan-Americana para conhecer os nossos cursos. E não se esqueça também de curtir e se inscrever no nosso canal.